próximo palestrante é o Dr. Ronaldo Lins. Dr. Ronaldo Lins é médico, radiologista, membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia, diretor da Clínica Sonar, radiologista da Seleção Brasileira de Futebol e professor de músculo esquelético da CETRO São Paulo. Dr. Ronaldo vai palestrar sobre o tema Medicina Regenerativa no Esporte. Olá, meus amigos. Inicialmente, eu queria agradecer o convite da comissão organizadora para a gente falar sobre um assunto muito interessante, um assunto novo, mas que quem mexe com medicina esportiva vai começar a ter que se acostumar muito com isso, que é o uso da chamada medicina regenerativa no esporte. Meu nome é Ronaldo Lins, eu sou médico radiologista, sou membro da diretoria de ultrassonografia do Colégio Brasileiro de Radiologia, médico radiologista do Clube Atlético Mineiro, da Seleção Brasileira de Futebol principal e professor e coordenador dos cursos de músculo esquelético da Faculdade CETROS em São Paulo. Então vamos falar um pouco sobre esse assunto, que eu acho que é um assunto muito interessante, novo, mas que vocês vão gostar muito, que é sobre a medicina regenerativa. Quando a gente falava antigamente de tratamento para alguma lesão esportiva, nós tínhamos basicamente dois caminhos a tomar. Tentava-se o tratamento convencional, através de fisioterapias, através de medicamentos convencionais, e se não desse certo, algumas vezes a gente terminava tentando um tratamento cirúrgico. De alguns anos para cá, entrou nesse mercado também a chamada medicina regenerativa. E o que seria medicina regenerativa? Basicamente é você utilizar elementos, substâncias que promovam uma tentativa de regeneração daquele tecido que foi lesado. Em vez de a gente tentar tratar, por exemplo, uma lesão tendínea, uma lesão muscular com um anti-inflamatório, um material que dificulte um pouco a regeneração do tecido, a gente tenta estimular aquele tecido a regenerar e manter uma melhor qualidade naquela região que foi lesada. Então, basicamente, a medicina regenerativa seria isso. E quais são as nossas possibilidades? Aqui nós temos algumas das substâncias que nós utilizamos. Eu vou me atentar um pouco mais às chamadas células mesenquimais, né? Aquelas células chamadas as células-tronco, né? Que o pessoal tanto fala sobre isso, essas terapias com células-tronco. Vamos falar um pouco sobre esses preparos através de tecido adiposo, principalmente o concentrado de aspirado de medula óssea, que é excelente, fácil de fazer, que a gente usa muito, né? Alguns preparados de sangue, que hoje está em voga, principalmente o plasma rico em plaqueta, esse talvez seja um dos mais famosos, talvez, que a gente tem hoje no mercado, né? E vamos falar alguma coisa também sobre viscossuplementação, principalmente as injeções de ácido hialurônico. Essas estruturas, essas substâncias, na verdade, muitas vezes são substâncias que até nós temos no nosso corpo, só que chega àquela área lesada com uma quantidade baixa, e o que a gente faz é aumentar, é potencializar, é dar uma bomba desse material ali naquela região lesada para que haja uma melhor cicatrização. Só para vocês terem uma ideia o que é isso na medicina esportiva, vocês terem aqui, eu peguei só alguns artigos de alguns atletas que já se submeteram a esse tipo de tratamento. Então, vocês estão vendo aqui, ó, Cristiano Ronaldo, o Usain Bolt, Rafael Nadal, o Kobe Bryant, né, o atleta do basquete que sofreu aquele acidente, que infelizmente faleceu, e o Neymar, que o ano passado nós tratamos aquela lesão do pé dele, que ele inicialmente fez aquela cirurgia, e quando houve a recidiva da lesão, nós fizemos o tratamento com plasma rico em plaqueta, naquela fratura que ele teve na base do quinto metatarso. Então, essa é uma rotina hoje. Os atletas de alta performance usam muito esse tipo de tratamento hoje no nosso dia a dia. Por quê? Porque quando você usa o tratamento convencional, através de anti-inflamatórios, corticoterapia, etc., a gente sabe que o corticoide ele tem uma ação danosa no colágeno. E por ele fragilizar o colágeno, por ele não ajudar na regeneração, ele dificultar a cicatrização do processo, nós temos uma
tendência a encurtar a vida útil daquele colágeno. E a gente hoje sabe que os atletas têm uma vida útil muito mais longa. O atleta hoje ele joga, nós estamos vendo no tênis, atletas que vão há 40 anos jogando em alta performance, no futebol, atletas que vão há 40 anos jogando em alta performance, diferente de antigamente, que com 28, 30 anos eles estavam todos se aposentando. Então, para que ele tenha essa longa vida como atleta de alta performance, é necessário que as suas estruturas que ele utilize esteja em boa qualidade, para que não haja um encurtamento da sua carreira por causa de uma lesão que não cicatrizou bem. Tá? Então, vamos tentar entender mais ou menos aonde são as nossas aplicações. Então, primeiro, para vocês conhecerem, o tendão, por exemplo. O tendão, a gente sabe que ele é formado, basicamente, 20% por fibras de colágeno, pelos tenócitos, e 80% ele é formado por uns proteoglicanos hidrofílicos, que são substâncias, a matriz extracelular, que faz ali uma espécie de uma ponte. Ele organiza aquele tecido tendíneo para que os seus tenócitos fiquem ali paralelos e formando a sua estrutura natural de um tendão. Só que o tendão, ele é uma estrutura pouco vascularizada e, consequentemente, por ser pouco vascularizada, ele também tem um baixo metabolismo. E aí o que acontece? Quando você vê um paciente com a tendinopatia, quando você vê um paciente com a tendinite, né, como o pessoal fala, você tem que ver o seguinte: esse paciente, na verdade, ele sofreu lesão das fibras, sofreu ruptura daquelas fibras, não existe processo inflamatório da fibra tendínea. Na verdade, o que nós temos é ruptura de fibras. Essas fibras rompendo, elas desorganizam a arquitetura daquele colágeno e, com a vascularização do tendão é baixa, existe uma dificuldade para a regeneração desse tecido. Consequentemente, se o tendão tem dificuldade para regenerar, a tendência é que o tendão evolua para um quadro degenerativo se as lesões continuarem repetitivas naquela região, e aí nós vamos ter o que chamamos de tendinose, ou seja, uma tendinopatia já degenerativa, onde ocorre morte celular, onde ocorre falha na cura de regeneração do tecido e, consequentemente, nós vamos ter um tendão frágil, sujeito a novas lesões cada vez mais fáceis de romper. Tá? Só para vocês terem uma ideia, um tendão ele não aguenta mais do que 10% de tração do seu tamanho. Então, por um exemplo, um tendão do calcâneo, por exemplo. Se um atleta faz uma mudança brusca de velocidade, um arranque, se ele ultrapassar, ou seja, se a panturrilha contrair e tracionar mais do que 10% do seu diâmetro longitudinal, ele não aguenta, e aí, ultrapassando os limites de resistência da fibra, a tendência de haver ruptura e, consequentemente, evoluir para uma tendinopatia. Um músculo, quando um atleta também faz uma atividade em que ele ultrapassa os limites de resistência da fibra muscular, a fibra muscular rompe, que é o que o pessoal conhece muito como estiramento muscular, né? E essa ruptura e necrose das fibras vai formar ali uma área de lesão em que há necessidade que essas fibras musculares sejam reparadas e formada ali uma cicatriz de tecido conjuntivo da melhor qualidade possível para evitar que não haja uma má cicatrização, uma área de fibrose que possa incorrer em um déficit funcional daquele músculo e até um risco de recidiva pelo fato da musculatura não estar bem cicatrizada. Então, quando você tem um estiramento muscular, você tem ali ruptura de fibras. Ocorrendo ruptura de fibras, você vai ter ali um buraco, uma região onde as fibras romperam, em que é necessário que, depois ao redor de mais ou menos 3 a 5 dias, comece a formação de mioblastos, juntamente com os brotos capilares e o tecido conectivo de sustentação, que eles vão se multiplicando até ele unir de um lado ao outro onde ocorreu a ruptura. Se a ruptura for um pouco mais extensa, obviamente que vai haver muita dificuldade para formar esse tecido. E aí vai ter um tecido reparativo naquela região. E esse tecido reparativo, ele tem que estar modelado de uma forma tal que não leve a déficit funcional, que não leve a fibrose daquele tecido, que possa gerar um risco de recidiva. Então, esse é o que a gente vê muito nas lesões musculares. E em relação à articulação? A articulação, nós temos o desgaste natural da idade, mas temos o desgaste mecânico também do nosso dia a dia, do nosso uso, vamos dizer assim. E esse desgaste, né,
ele leva à ruptura daquela cartilagem articular, né? A cartilagem ela é rompida e fragmentada. Com isso, o osso subcondral fica exposto, começa a haver uma esclerose reacional da superfície óssea e a formação daqueles osteófitos, mostrando então um quadro de uma osteoartrose ou osteoartrite degenerativa das diversas articulações. E a gente sabe que a cartilagem articular, igual o tendão, por exemplo, ele é um tecido muito pouco vascularizado, muito pouco celular. E, de novo, nós estamos diante de uma região que tem uma grande dificuldade para regenerar aquele tecido que foi lesado. Então, o que a gente vai fazer, basicamente? Nós vamos usar os chamados ortobiológicos para tentar cicatrizar essa lesão de uma maneira o mais qualificada possível para evitar que esse tecido não degenere e não fique, vamos dizer assim, com a área de má cicatrização. Então, pensando aqui em geral, quando você tem, seja um microtrauma repetitivo, ou seja um macrotrauma, aquilo leva a uma lesão, seja de tendão, seja de articulação, seja de músculo. Toda vez que você tiver qualquer lesão, o tecido traumatizado, aquele local que rompeu, ele vai solicitar fatores de crescimento para a sua cicatrização. Então, olhando de uma maneira fisiológica, rompeu um músculo, rompeu um tendão, aquele tecido traumatizado, ele solicita daquele sangue, do extravasamento de sangue da região, que haja uma agregação de plaquetas, por exemplo, e essas plaquetas vão liberar fatores de crescimento, que são substâncias mitogênicas, são substâncias que estimulam a angiogênese e substâncias que estimulam a produção de fatores de crescimento para melhorar a cicatrização com tecido de melhor qualidade. Num paciente normal, quando você tem uma lesão, você tem ali um sangramento, e esse tecido traumatizado vai solicitar esses fatores para a sua cicatrização, esses fatores de crescimento que eu falei para vocês. Se essa quantidade de fatores de crescimento vindo das plaquetas for pequena, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma incapacidade do tecido para regenerar, e aí nós vamos ter uma má cicatrização no local. Então, por exemplo, um tendão, uma articulação, que é uma estrutura pouco vascularizada, na hora que ele sofre a lesão, a vascularização é pobre. Sendo pobre a vascularização, a quantidade de liberação de plaquetas, de agregação de plaquetas ali para cicatrização é baixa e, consequentemente, a tendência de você ter um tecido mal cicatrizado. E o que nós fazemos? Nós, basicamente, infiltramos esse ortobiológico diretamente na área da lesão, ou seja, eu jogo uma bomba desse material lá dentro para que eu forneça uma quantidade maior de fatores de crescimento e proliferação para que haja uma cicatrização adequada e, consequentemente, uma melhor resposta terapêutica. E nós temos isso. O nosso corpo, hoje, é o melhor tratamento que nós temos para qualquer lesão. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos vendo a Covid aí, com essas confusões todas que nós estamos tendo aí, nós estamos levando uma surra em termos de tratamento, porque é extremamente complexo o tratamento da Covid, e uma das alternativas que estão sendo bem aceitas no meio médico é o uso de plasma de pacientes que já tiveram a doença, que já estão imunes, e a utilização desse plasma exatamente para ativar o sistema imunológico daquele paciente que está doente, ou seja, você faz a infiltração de plasma, né, a transfusão de plasma nesses pacientes para estimular uma melhor resposta terapêutica da Covid. Então, nós estamos vendo hoje, a nova medicina, é a medicina que vê que o melhor tratamento para qualquer coisa nossa somos nós mesmos. O que nós precisamos é potencializar a resposta terapêutica. Isso nós podemos fazer com plasma rico em plaqueta, com aspirado de medula óssea, e esse material ele estimula a cicatrização e a regeneração do tecido, e deu espaço a várias propostas de tratamento com resultados encorajadores. E o que nós vamos ter basicamente? Nós vamos ter ali um scaffold, ou seja, uma proliferação de um tecido que vai facilitar, vai dar uma capacidade de condução melhor daquele material para cicatrizar. Nós vamos ter liberação de fatores de crescimento que induz a mitogênese e, principalmente aqui no aspirado medula óssea, nós temos também as chamadas células pluripotenciais, que são aquelas famosas que o pessoal chama célula-tronco, onde você pega essa célula e essa célula tem uma capacidade de se transformar em qualquer tecido. E você jogando isso lá, você facilita a cicatrização daquele local.
Para que haja uma boa resposta, para que haja uma resposta terapêutica adequada, é necessário que esse material seja colocado diretamente na lesão. Então, o uso da imagem hoje é imprescindível, ou seja, a orientação da imagem é um ponto absolutamente crucial para garantir a colocação adequada da agulha. Se eu jogo esse material que eu estou preparando perto da lesão, dentro de um tecido são, esse tecido são não vai pedir esse material, essas plaquetas, esses fatores de crescimento. Então, eu tenho que jogar dentro da lesão. Daí a necessidade de ser guiado por um método de imagem, e hoje, disparado, o método de imagem escolhido é o ultrassom, que o ultrassom é um método dinâmico, quer dizer, um método fácil, que eu estou ali ao lado fazendo a infiltração, facilmente guiado por ultrassom, e aí eu tenho um ponto-chave no sucesso de vários estudos, ou seja, colocar o material dentro da lesão. Daí a necessidade que seja feito guiado por algum método de imagem, para que eu coloque o material que me interessa exatamente dentro da lesão e não perto da lesão. Então, alguns exemplos aqui que vocês estão vendo aqui uma infiltração do tendão patelar no joelho de um atleta de vôlei que estava com dor no polo inferior da patela. Normalmente é um tendão que sofre muito por movimentos de chutes e pulos constantes, então muito comum em atletas de vôlei, em atletas de basquete, em jogadores de futebol. E vocês estão vendo aqui a infiltração de um plasma rico em plaqueta diretamente na lesão, guiada por ultrassom. Em relação à articulação, vocês estão vendo aqui a infiltração de joelho. A gente sabe que, vamos dizer, as cegas, normalmente nós fazemos aqui aquele velho esquema, sobe 2 dedos para cima e 2 dedos para o lado, você cai, guia as cegas dentro do recesso suprapatelar e infiltra bem a articulação do joelho. Porém, por que aqui a gente faz guiado por ultrassom, por exemplo, para infiltrar uma articulação? Quando eu faço uma infiltração guiada por ultrassom, eu jogo o material diretamente na lesão. Então, vamos imaginar que o paciente tem uma gonoartrose, tem uma osteoartrite de joelho, e essa osteoartrite de joelho, ela compromete principalmente a face interna do joelho. Se eu jogo aqui em cima no recesso suprapatelar, meu líquido vai ficar boiando dentro da articulação e a concentração talvez não seja tão alta no local que me interessa realmente. Quando eu faço guiado por ultrassom, eu jogo diretamente no pior ponto daquela articulação. Consequentemente, eu jogo uma bomba de material naquela região. A gente sabe que a vida útil desses ortobiológicos ela é curta, ela não dura tanto tempo assim. Então, se eu jogo diretamente no local, eu tenho uma resposta muito melhor. E, além disso, eu termino fazendo um pouco de hidrodissecção do local da lesão. Ou seja, eu infiltro e abro aquele espaço e o líquido entra com muito mais poder naquele local. Então, a gente faz, mesmo nas articulações mais simples, como o joelho, a gente também faz guiado por ultrassom. No músculo, a gente faz a punção, que vocês estão vendo uma outra infiltração de plasma rico em plaqueta diretamente na musculatura de um atleta, né, um atleta que teve uma lesão do músculo reto femoral anterior, onde a gente, guiado por ultrassom, identifica a lesão e joga o material exatamente dentro do local para que haja uma boa cicatrização. E nós tivemos, graças a Deus, uma boa resposta nesse atleta, em que houve uma cicatrização adequada, já está voltando, já está na transição para voltar ao campo já. Bom, então vamos falar sobre alguns desses ortobiológicos rapidinho para não prolongar muito. Então, o plasma rico em plaquetas. O que é basicamente o plasma rico em plaquetas? Você tem no sangue aquela concentração onde nós temos hemácias, temos uma concentração de leucócitos e uma parte amarela mais em cima, que é o plasma, onde a gente tem uma parte, os 80% do plasma mais superficial é o plasma pobre e os 20% mais profundo é o plasma rico em plaqueta, após você fazer uma centrifugação sanguínea. Quando você faz esse preparo, você joga ao redor de 5 a 8 vezes a concentração normal de plaquetas dentro daquele local. Ou seja, para eu ter uma boa resposta, eu preciso de pelo menos 3 vezes a concentração de plaqueta basal. Eu jogo 5 a 8 vezes, aquilo vai estimular a proliferação celular, através de liberação de fatores mitogênicos, vai ajudar na remodelação dessa matriz, daquele scaffold que a gente falou, daquele andaime, para facilitar a organização do tecido, e vai estimular a angiogênese para que haja uma vascularização mais
abundante naquela região e, consequentemente, uma melhor cicatrização. Ali a gente tem uma mistura de moléculas anti- e pró-inflamatórias, tá? Então, é uma mistura potente de fatores de crescimento e citocinas. Normalmente, eu faço o preparo juntamente com os leucócitos. Por quê? Porque os macrófagos que estão no leucócito, eles são responsáveis pela remoção dos detritos, pela essa função fagocítica, que tem um papel importante no equilíbrio desses aspectos pró- e anti-inflamatórios da cicatrização. Consequentemente, a resposta é melhor. Então, depois que essa ativação ocorre no local da injeção, depois você injeta o material lá dentro, ocorre uma liberação de fatores de crescimento, inicia ali uma resposta inflamatória, que vai durar mais ou menos uns 3 dias, os fibroblastos se acumulam no local da injeção, e aí você começa a ter o início da fase proliferativa da cura, que dura várias semanas. E pensando mais ou menos num tendão, ou até mesmo no músculo, pode pensar mais ou menos, você tem o quê? Você tem aquelas primeiras 72 horas, que é a fase inflamatória, quando você tem a liberação desse material. Ao redor de 72 horas depois, você começa a fase de fagocitose, com a absorção daquele material necrótico na região, e ao redor do 3º ao 5º dia, inicia a fase de cicatrização, com formação de tecido para cicatrizar, e que pode durar de 30 a 60 dias, dependendo do tipo de lesão tendínea que você tiver, por exemplo. Então, você vai ter, então, essa proliferação do material, com a remodelação da matriz desse colágeno, estabelecida pelos fibroblastos, e aí você tem ali uma formação de um tecido de melhor qualidade do que se você tivesse só o tratamento convencional. E por que não usar anti-inflamatório de rotina? Porque o anti-inflamatório, como já está dizendo, ele tira esse processo inflamatório, ele tira esse processo de cicatrização, ele deixa que haja uma reparação do tecido, mas não uma regeneração. E o que nós queremos é uma qualidade melhor daquele tecido, daí por isso a gente tem diminuído tanto o uso de, por exemplo, corticóides no tratamento dessas lesões, exatamente por essa tendência de não haver uma boa cicatrização e, consequentemente, diminuir a vida útil daquele atleta. Um outro material que nós utilizamos, o ácido hialurônico. O ácido hialurônico ele é utilizado principalmente em articulações, mas a gente usa também em lesões tendíneas, né? Ele é um produto injetável amplamente utilizado para patologia articular degenerativa, pode ser de alto, médio ou baixo peso molecular. Nós temos hoje uma tendência a usar mais os de médio peso, esses ácidos hialurônicos de médio peso, principalmente os biológicos, eles têm uma boa adequação naquela articulação, evita que haja uma resposta inflamatória muito exagerada. Tá? Em tendão, usamos mais os de baixo peso, e ele tem, basicamente, essas ações, né? O ácido hialurônico ele tem várias ações, tem ação antinociceptiva, ação anti-inflamatória, viscoelástica, higroscópica, estrutural, ajudando a que haja uma boa formação de tecido colágeno naquela cartilagem para dar uma vida útil mais longa àquela articulação. Esse é talvez a minha menina dos olhos, que é o que eu mais gosto de fazer hoje, que é o aspirado de medula óssea. O aspirado de medula óssea, ele é obtido normalmente na crista ilíaca posterior superior, ali na coluna, ali atrás, nas costas, né? Guiado por ultrassom, a gente procura a crista ilíaca posterior superior, entra com faz uma anestesia local no periósteo, entra com trucute, e ali a gente aspira o sangue medular. Se você precisar de um material muito grande, você tem que fazer vários furos desses para aspirar uma quantidade grande para depois preparar. Mas, se for uma lesão tendínea, por exemplo, eu posso fazer um único furo, e hoje já tem uma técnica muito simples de fazer, que a gente faz tem consultório direto, sempre sem nenhuma complicação. Você entra com a seringa de 10 ml e o trucute, e você aspira de 3 a 5 ml no máximo naquele leito. Esse material que você aspira, se você não ultrapassar os 3 a 5 ml, e se você usar uma seringa de 10 ml, para você já a força de vácuo dele não ser muito grande, por que não usar uma de 20? Porque o vácuo vai ser muito forte e eu posso trazer muito sangue e pouca célula pluripotencial. Então, usa de 10 ml com um trucute e puxo ali em média 3 ml. Esses 3 ml é o que a gente chama de colostro, é célula mesenquimal pura, ou seja, rica, uma fonte rica
em células pluripotenciais, células que se multiplicam em qualquer substância. O resultado é fantástico, é como, entre aspas, o pessoal chama muito de célula-tronco, e aí você tem ali uma resposta terapêutica muito boa, fazendo isso em qualquer consultório, não precisa de bloco cirúrgico, de absolutamente nada. Anestesia local, entrou com a agulha, puxou, fechou, 3 ml, não fica, o paciente suporta muito bem esse aspirado. E a vantagem do aspirado medula óssea para o plasma rico em plaqueta é basicamente o aparecimento de células pluripotenciais. O plasma vindo das células da periferia, do sangue periférico, ele não tem células pluripotenciais em grande quantidade, muito pouco. Então, quando eu quero uma cicatrização melhor ainda, eu utilizo, então, essas células da medula óssea, que seriam, então, células pluripotenciais, que vai ter uma resposta muito melhor ainda do que se você fizer do plasma periférico. Um outro que a gente utiliza menos, mas que é fantástico, é o bioenxerto de gordura. O bioenxerto de gordura ele é um pouco mais trabalhoso, porque nós temos que fazer meio que como se fosse uma lipoaspiração, né? A gente vai com a agulha ali, faz um bloqueio local, e aí pega aquelas gordurinhas, normalmente aqueles pneuzinhos que nós temos, aquela gordura que tem nas costas, e a gente faz então esse aspirado, fazendo ali uma cuíca, né, naquela região, colhendo a gordura. E a gordura, por incrível que pareça, serve para alguma coisa. O tecido adiposo, ele tem 100 a 500 vezes mais células reparadoras do que, por exemplo, uma medula óssea. Até 5.500 vezes mais do que o líquido amniótico e até 25.500 vezes mais do que o sangue periférico. Então, a gordura serve para alguma coisa. O problema é que realmente dá um pouco de trabalho para a gente fazer a centrifugação e o preparo, então não seria uma rotina nossa utilizar bioenxerto de gordura, que dá um pouco mais de trabalho. É importante, toda vez que vocês forem fazer uma avaliação para vocês fazerem esse tipo de infiltração, olhar o perfil do paciente. Quando eu estou falando de medicina esportiva, eu estou falando de atletas que na maioria das vezes são atletas jovens e atletas que têm um perfil metabólico muito equilibrado. Então, esse perfil metabólico muito equilibrado, isso favorece com que ele não seja uma pessoa inflamada. E, consequentemente, ele tem ali umas substâncias muito mais ricas no sangue dele. Quando você vai fazer uma infiltração de um paciente amador, é importante que a gente, pelo menos, tenha um perfil metabólico dele. Ver se a gordura visceral dele está aumentada, se a bioimpedância dele está alterada. Porque no atleta profissional, a gente sabe que ele tem uma gordura visceral baixa, a gente sabe que ele não é uma pessoa inflamada e, consequentemente, ele vai ter uma boa resposta terapêutica. Já um paciente com sobrepeso, um paciente que tem gordura visceral aumentada, esteatose hepática, resistência à insulina, diabetes tipo 2, ele é uma pessoa inflamada. E sendo uma pessoa inflamada, óbvio que ele não vai ter uma resposta terapêutica tão boa. Então, normalmente, esses pacientes, eu sugiro que ele vá a um nutrólogo, faça um perfil metabólico, equilibre durante uns 30 dias, para aí sim voltar e a gente tirar dele o melhor possível para que ele tenha uma melhor resposta, tá? Para finalizar, nós temos aqui, saindo um pouquinho dos chamados ortobiológicos líquidos, a gente tem algumas terapias que a gente faz também para ajudar na ativação desse processo inflamatório e na cicatrização. Tanto a gente pode utilizar a terapia de choque, como hoje tem um método muito tranquilo que é a chamada eletrólise percutânea intratissular. O que é isso? É um aparelhozinho pequeno que você, guiado por ultrassom, coloca uma agulha, igual uma agulha de acupuntura, dentro do local da lesão e ali naquele local da lesão a gente aplica uma corrente galvânica de alta intensidade e essa corrente galvânica ela promove ali uma indução do processo inflamatório, né? Ele vai estimular a produção, recrutamento de macrófagos, iniciar uma proliferação de tecido, de fibroblastos, tecidos de colágeno, para tentar regenerar e reparar o tecido lesado com a melhor qualidade possível. Então, é uma agulhinha bastante fina, ali eu tenho aqui um aparelhozinho que fica aqui ao lado, que é onde a gente identifica a corrente que a gente vai utilizar. Essa corrente colocada diretamente dentro daquela lesão, ela vai promover ali uma quebra dos proteoglicanos, um enxugamento daquele excesso de líquido dos proteoglicanos hidrofílicos da lesão. Além disso, ele promove uma ativação, um estímulo no recrutamento dos macrófagos e um início de estímulo para a proliferação, para a produção de colágeno, para tentar também ver se ocorre uma cicatrização da melhor maneira possível.
E só finalizando aqui uma palavra desse Dr. Joseph Purita, lá de Boca Raton, da Flórida, que eu acho que ele diz mais ou menos o que a gente tem em relação a hoje o uso da medicina regenerativa. Apenas as células do próprio paciente podem curá-lo. Ou seja, aproveitar o poder das células é a base fundamental da medicina regenerativa. Ou seja, nós estamos vendo hoje que a medicina está indo muito para esse lado. A gente utiliza muito medicamento e a gente vê que todo medicamento tem seus efeitos colaterais. Quando você utiliza do seu próprio corpo, sangue periférico, células mesenquimais, ou você ativa aquela lesão com ondas de choque ou com eletrólise percutânea intratissular, você está fazendo com que o seu próprio corpo trabalhe para cicatrizar da melhor maneira e não tem resultado melhor do que esse quando o seu corpo é ativado, ele tem uma boa resposta. Então, a tendência hoje da medicina é correr muito para esse lado. E nós temos realmente resultados fantásticos, porque a gente vê que lesões que antes deixavam sequelas não deixam mais, lesões musculares, lesões tendíneas, onde você tinha tecido fibroso, mal cicatrizado, que gerava déficit funcional, que gerava uma má qualidade, hoje eles têm uma melhor qualidade. Uma lesão muscular que a gente faz essas infiltrações, não só a gente ganha tempo, mas principalmente a gente ganha qualidade na fibra, o risco de você ter má cicatrização é muito menor, o risco de você ter um déficit funcional naquele tendão, naquele músculo é muito menor, e você amplia a qualidade de vida desse atleta, você amplia a vida útil dele, porque você tem ali um tecido que foi cicatrizado de maneira mais adequada. O uso de um anti-inflamatório hormonal ou não hormonal, como já está dizendo o nome, é uma tentativa de cortar o processo de cicatrização, cortar o processo inflamatório. Consequentemente, a tendência de você ter um colágeno de menor qualidade e, consequentemente, você diminuir a vida útil daquele atleta. Espero que eu tenha esclarecido bem essa parte, espero que vocês tenham aproveitado. Vão acostumando, isso é a nova medicina. A medicina regenerativa ela tem crescido muito na área da medicina esportiva e estou à disposição para vocês, se vocês quiserem tirar algumas dúvidas. Muito obrigado.